E o que é isso do lado oculto da Lua, que tem até um álbum inteiro do Pink Floyd dedicado a esse aspecto da natureza lunar e que muitas pessoas não sabem que a gente vê sempre o mesmo lado da Lua? A Lua gira ao redor de si, no mesmo tempo que gira ao redor da Terra, e um movimento espelha o outro, e é por isso que a gente sempre vê a mesma face. E essa face que a gente conhece muda de iluminação, às vezes é inteira, como na lua cheia, às vezes pela metade, como na crescente e na minguante, e às vezes quase ausente, como na lua nova. Mas é sempre a mesma face, e essa face está sempre voltada para a Terra. Mas existe uma outra face, a face oculta, até então nunca diretamente vista. Uma face que não se oferece ao olhar da Terra, uma face voltada para o cosmos, para o infinito, para o mistério que não precisa ser reconhecido para existir. O chamado lado oculto da Lua não é um lado que não existe, é um lado que sempre existiu, mas que não pode ser visto da Terra por uma lei própria do seu movimento. Um lado que não está em relação direta com o olhar humano, mas com o campo maior, com o espaço profundo, com aquilo que excede a forma, o nome, o reconhecimento. Este mês de abril, pela primeira vez, os olhos humanos tocaram o invisível. Os astronautas não apenas viram o lado oculto da Lua, eles constelaram um ver possível. Agora é possível ver. Os astronautas constelaram essa permissão em uma dimensão cósmica que toca toda a humanidade. A missão Artemis II entrou na região do lado oculto da Lua em 6 de abril de 2026 e talvez só isso já é uma iniciação de consciência, porque invisível não é sinônimo de inexistente e nem sempre invisível é sinônimo de negação. Às vezes é apenas parte da natureza de algo, guardar, sustentar, resguardar, existir fora do campo do olhar. E às vezes é exatamente esse lado que sustenta a conexão com o infinito. Os astronautas perderam contato com a Terra por cerca de 40 minutos enquanto sobrevoavam essa área do oculto da Lua. Primeira vez que os olhos humanos, a olho nu, viram o lado oculto da Lua. E ao mesmo tempo, primeira vez em que, para ver, foi preciso não ser visto. Primeira vez em que o olhar humano alcança o oculto e para isso atravessa um campo de silêncio. Sem comunicação, sem resposta, sem espelho, como se, para acessar o que está voltado ao cosmos, fosse necessário, ainda que apenas por alguns instantes, sair da relação direta com a Terra, como se ver o oculto exigisse suportar a ausência de retorno. O lado oculto da Lua deixou de ser apenas um conceito, passou a ser imagem, presença, consciência. E se seguimos a lei hermética da correspondência, que diz que o que está embaixo é como o que está no alto, não existe descoberta no céu que não revele um movimento simultâneo na Terra. Assim como Plutão foi descoberto e junto com ele emergia os estudos da psicologia e uma permissão para a humanidade ser capaz de olhar para o inconsciente, para os traumas, para as profundezas psíquicas, nesse momento, o que se revela agora para nós enquanto humanidade, quando o lado oculto da Lua se torna visível? As mudanças e desdobramentos desse constelar de um ver possível através dos olhos dos astronautas não ocorrerão de imediato, assim como não foi imediato o desenvolver da psicologia quando Plutão foi descoberto. Mas assim tem sido. Nossa condição humana é lenta e nos faz investir tantos recursos e tanto tempo para ir tão longe buscar aquilo que está tão perto. Tanta vida tão óbvia quanto misteriosa bem aqui, nos tesouros ocultos do nosso coração que só pulsa porque pulsa a vida da nossa Mãe Terra. A Lua na astrologia é a mãe,
é o corpo que sente antes de entender, é o útero simbólico onde a vida é sustentada sem ser vista. E existe um lado dessa lua que sempre esteve ali, mas que nunca pôde ser olhado diretamente. Até agora. Isso não é apenas um feito tecnológico, é uma permissão simbólica, porque toda tecnologia só nasce quando há autorização psíquica coletiva para aquilo existir. Então, o que estamos autorizando ver? Talvez estejamos, como humanidade, começando a suportar olhar para o oculto do feminino, para tudo aquilo que sustenta sem reconhecimento, para tudo aquilo que ama sem testemunha, para tudo aquilo que doa sem retorno, mas também para aquilo que não foi feito para o olhar imediato, para aquilo que se orienta pelo mistério e não pela validação. Quantas mulheres vivem suas vidas no lado oculto da lua? Quantas histórias não ditas, quantos silêncios engolidos, quantas verdades que nunca puderam atravessar a garganta. Quantas vezes o feminino precisou existir na sombra para que o mundo visível continuasse funcionando? E quantas vezes esse mesmo feminino também esteve voltado para algo maior, para um campo que não é o da aprovação, mas o da conexão com o profundo? A maternidade é um imenso templo desse oculto. A mãe, tão associada à lua, é aquela que sustenta a vida num nível tão profundo que muitas vezes desaparece como sujeito. O bebê chega e o mundo passa a ver e a cumprimentar a criança. E a mãe, muitas vezes, fica invisível, não vista. Some do olhar social, some do reconhecimento, some às vezes até de si mesma. Mas há uma parte dessa experiência que não está apenas na invisibilidade social. Há uma parte que está voltada para o indizível, para um vínculo que não se explica, para um campo de conexão que não precisa ser visto para ser absoluto. Ser mãe é, inevitavelmente, encontrar a própria sombra. É ser atravessada por amor e exaustão, presença e invisibilidade, entrega e perda de identidade. É viver em carne viva o lado oculto da lua. E é importante lembrar que isso não acontece só com as mães, também as avós. A lua em sua expressão de tempo, também chamada de avó-lua. As avós carregam uma outra camada de invisibilidade. Numa cultura que idolatra o novo, o jovem, o rápido, as anciãs tornam-se invisíveis, mas são elas que sustentam a memória, o ritmo, a continuidade. São elas que guardam o fio invisível que conecta gerações. E talvez também sejam as que mais se aproximam desse lado voltado ao cosmos, do tempo longo, do silêncio que não precisa ser preenchido, da sabedoria que não se impõe e sim emana. E ainda assim, quantas vezes não são vistas, o lado oculto da lua está mais próximo do cosmos, mais próximo do infinito, mais próximo do mistério primordial. Enquanto a face visível é voltada para a Terra, exposta à relação e às respostas e indagações do olhar humano, já a face oculta se orienta pelo infinito. Talvez porque aquilo que sustenta de verdade não pertence ao campo do espetáculo, mas ao campo do eterno. E agora nós vimos com nossos próprios olhos. Os olhos dos astronautas são também os nossos olhos. Eles atravessaram o espaço, mas o que se abriu foi um portal de consciência. Ver não é só enxergar. Ver é iluminar com presença. Nessa ida à lua, ver é permitir que algo exista dentro da consciência coletiva. E talvez agora, ao ver o que sempre esteve voltado ao cosmos, a humanidade comece a se lembrar de que também é feita dessa mesma matéria infinita. Então, o que muda quando o oculto pode ser visto? Talvez comece a ficar mais difícil ignorar.
ignorar o quanto o feminino sustenta no silêncio, ignorar o quanto a maternidade é um campo de iniciação profunda e solitária, ignorar o quanto a sabedoria das mais velhas é deixada à margem. Mas é importante um cuidado aqui, um refinamento de consciência. Não confundir invisibilidade com vitimização. Existe sim dor real, existem mulheres que são vítimas de violência, de silenciamento imposto, de apagamento concreto, e isso precisa ser nomeado, cuidado, protegido e transformado com responsabilidade. Mas existe também uma outra camada mais profunda que não é sobre ser vítima, e sim sobre a própria natureza do movimento. O lado oculto da lua não é um erro, não é uma falha, não é algo que deu errado. É parte da sua ordem, um lado voltado ao cosmos, que não precisa da validação da Terra para existir. Ele não é visto não porque não possa existir, mas porque ainda não havia olhos capazes de alcançá-lo. E agora há. Então, talvez o convite não seja apenas ficar denunciando o invisível, mas também se apropriar dele. Reconhecer que há uma potência no que não está exposto. Existe uma força no que não se oferece ao olhar o tempo todo. Uma sabedoria no que se constrói no silêncio. E também uma orientação possível para além do olhar do outro. Como valorizar esse oculto da natureza sem precisar traduzi-lo imediatamente em visibilidade? Como honrar o invisível sem apagar? Como sustentar o mistério sem ferir a dignidade? Como permanecer em relação com a Terra sem perder a conexão com o cosmos? Talvez esse seja um dos grandes deslocamentos da consciência que essa imagem traz. Porque olhar para o lado oculto da lua é, inevitavelmente, começar a olhar para o lado oculto de nós mesmos. É isso que Pink Floyd falou através de suas músicas no álbum Dark Side of the Moon, em 1973, onde o próprio Roger Waters, principal letrista do álbum, explicou que o Dark Side of the Moon, o lado oculto da lua, não é sobre a lua em si, é sobre a mente humana, sobre aquilo que não é visto, sobre aquilo que é reprimido, acumulado, silencioso, até transbordar. É tempo de ver o lado oculto do feminino dentro e fora de nós. O que antes era invisível não era inexistente, era apenas não visto, e agora foi. E a pergunta que fica não é apenas o que foi visto, mas o que, a partir de agora, não poderá mais ser desvisto. E se há uma correspondência verdadeira acontecendo, então essa imagem capturada no céu é também um chamado na terra. Que o invisível seja reconhecido, que o silêncio seja escutado, que o feminino em sua profundidade cósmica possa existir inteiro, tanto na face que se mostra, quanto na face que sustenta o mistério, tanto naquilo que se oferece ao mundo, quanto naquilo que permanece em íntima relação com o infinito. E talvez exista um alívio profundo em compreender que esse movimento de ir tão longe não é um desvio, é estrutural. Para Jung, o ser humano precisa em algum momento se afastar do que é familiar, da família, das imagens maternas, das identificações iniciais para poder se tornar quem é. Então, nessa escala planetária, ir para longe da Mãe Terra, se afastar para poder retornar, porque esse afastamento não é o fim, é o caminho de retorno. Você vai para longe para poder ver e só depois volta para reconhecer, porque aquilo que está perto demais no início não pode ser visto com consciência. A distância cria o olhar. Na mitologia, isso também se repete. Joseph Campbell chamou de jornada do herói. Separação, iniciação e retorno. O herói sempre parte, atravessa o desconhecido, vai para longe, mas o sentido da jornada não é permanecer distante, é voltar. E quando volta, vê o mesmo lugar com outros olhos. O que antes era comum se revela sagrado.
O que antes era óbvio se revela mistério. E talvez, no mesmo tempo em que vemos um foguete partir da Terra, com encanto, com tecnologia, com distância, a vida nos lembre que o maior mistério não está apenas no partir, mas no parto, no que é tão perto, tão visceral, tão imediato. A mãe, pelas próprias entranhas, nos dá a vida. O ar que respiramos já é a revelação. E ainda assim, vamos tão longe para tocar o que sempre esteve aqui. Entre partir, parto e perto, talvez esteja o mesmo portal, o mesmo mistério, a mesma origem. E talvez isso traga esperança, porque se fomos capazes de ir tão longe, também somos capazes de voltar. E ao voltar, reconhecer com novos olhos a vida que sempre esteve tão perto. Haja tempo, espaço e amor.